Bem, feita a apresentação, nós vamos passar agora para a etapa da abertura do debate. E como a gente já tinha anunciado, para esse tema de hoje, que é a estrutura urbana e mobilidade, nós vamos abrir 10 inscrições em 2 blocos de 5. As perguntas, esclarecimentos podem ser dirigidos tanto ao secretário Carlos José Barreiro, quanto também à Érica, e em alguns casos também a gente vai se pronunciar. Bom, então, gostaria de conduzir da seguinte forma: todos aqueles que quiserem se inscrever, primeiro a gente faz inscrição de 5, né? E depois faz de mais 5. Eu gostaria que falasse o nome, levantasse a mão. José Furtado, a Tina, Eleusina, né? E Ana. Bom, já completou os 5. A gente vai escrever então Lúcio, tá? Fábio e Mário. Fábio, Mário, Cecílio e Tereza. Já estão completos os 10. Tem também, aí foi distribuído algumas filipetas, e as pessoas podem se manifestar também no site, no plano diretor, enfim, tem várias maneiras, vários tipos de acesso a esse debate. E quem tem com as filipetas também aproveite e escreva suas sugestões, suas propostas, suas críticas, para que a gente possa levar em conta posteriormente. Então, para já iniciar, eu chamo o José Furtado e depois o próximo é a Tina. Usar o microfone aí. Alô. Boa noite. Meu nome é José Furtado, estou conselheiro do CONDEMA e também do CNDU. E primeiramente, para início de conversa, eu gostaria de enfatizar o Adia Jones. Esse pedido de adiamento, prorrogação do prazo para a execução do plano diretor e do plano de mobilidade é uma demanda da sociedade como um todo e dos conselhos da cidade que se manifestaram unanimemente na reunião do dia 19 do Conselhado. Bom, eu vou me deter à questão da mobilidade urbana, porque é inacreditável que Campinas esteja discutindo um plano diretor e o plano de mobilidade urbana esteja sendo discutido a 4 paredes dentro da INDEC, sem que haja o mínimo de transparência, de publicização dos dados e das propostas. No dia 29 de setembro de 2015, houve um evento onde o senhor secretário Barreiro, o senhor secretário Público e o senhor secretário Rogério Menezes estiveram, e veio uma pessoa do Ministério das Cidades, não sei se o senhor se lembra, falar sobre a metodologia de desenvolvimento de um plano municipal de mobilidade urbana. Se o senhor não lembra, eu tenho todo o material e está no site também do Ministério, e o processo de desenvolvimento, de elaboração de um plano diretor, um plano de mobilidade urbana, são semelhantes. Participação social, publicização de todos os dados, abertura para o debate, abertura para a opinião da população. É essa demanda que eu venho trazer e gostaria de saber quando que a INDEC, quando que a Secretaria do Transporte vai respeitar o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito e a população como um todo e abrir essa caixa preta da INDEC, a caixa preta do desenvolvimento desse plano, tanto viário quanto o plano de mobilidade, que ninguém sabe, ninguém viu. A gente não conhece. E o secretário Público vem aqui dizer que o plano diretor está sendo desenvolvido com a espinha dorsal do plano de mobilidade urbana. Qual plano de mobilidade urbana?
Isso é muito fácil a gente falar e conversar, botar no slide gestão democrática. Sim, teremos. Mas tem que começar alguma hora. Tá bom. Ele conclui a contabilidade. Sem exagerar o tempo. Se deixar, a gente... Se deixar, eu sei como é que é. Foi isso. É muito criticado Eu sofro do mesmo problema. Muito a ser criticado na produção, mas eu vou me meter na produção da mobilidade urbana. Vai concluindo então. Concluindo a questão da mobilidade, o secretário Barreto falou sobre a questão da verticalização e foi citado também, enfim, essa dicotomia entre os espaços vazios disponíveis na cidade hoje, 78 quilômetros quadrados, enfim, todo esse espaço vazio, e as propostas de aumento do perímetro urbano que estão sendo consideradas e que não foram, mais de uma vez, publicizadas. Nós agora ficamos sabendo que estão desenhados lá no mapa, mas nós gostaríamos muito de ver os ofícios onde foram requisitadas essas áreas. Eu agradeço. Obrigado. Sim. Obrigado, deputado. O próximo é a Tina e depois é o William. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ernestina. Eu sou conselheira suplente no Conselho da Cidade e no CMU, pela Proesp, uma entidade ambiental. Eu queria me deter também sobre essa, primeiramente, né, a Dia Jonas. Em segundo lugar, eu queria dizer, não funcionou muito, mas a gente continua dizendo, primeiramente, aquilo que é importante. Eu queria dizer o seguinte, vocês nos mostraram dados aí, dados de crescimento, previsão de crescimento populacional, né? Dados de custo de infraestrutura numa cidade mais espraiada, né? E, ao mesmo tempo, nos apresentam solicitações de expansão de perímetro, né? Que, no meu entender, se contradizem com aquilo que vocês colocam, inclusive, como princípios do plano, premissas do plano, diretrizes do plano, que é o quê? Controle da expansão urbana, buscar uma cidade compacta, né? E ainda assim eu estou estudando expansão de perímetro, né? Eu tenho uma cidade já com vazios urbanos numa proporção muito grande, né? E eu vou criar mais espaços para a cidade se expandir. A justificativa, segundo o que eu entendi, é alguma coisa do tipo: o horizonte é de 40 anos, se expandir um pouco o perímetro, eu posso chegar a um horizonte de até 60 para comportar, não sei, não entendi direito. Tá? De qualquer forma, eu acho uma incoerência, né, os dados que vocês nos apresentam com a questão da expansão do perímetro. Como é que eu vou expandir perímetro se eu tenho terra urbana sobrando, uma quantidade bastante expressiva no território da cidade, né? E mais, não que não seja justo que os proprietários peçam que essas áreas sejam incorporadas ao perímetro urbano, mas a função social da propriedade, ela não se limita à propriedade urbana, né? A propriedade rural, aliás, o plano diretor, ele tem que analisar o território como um todo, né? A área urbana e a área rural. E muitas dessas áreas têm uma importância ambiental muito grande, né? Eu diria que o Vale das Garças tem uma importância, o Vale das Garças não, o Village de Campinas tem uma importância ambiental, né? Talvez menor do que aquela região da Fazenda Rio das Pedras. Então, sabe, meio incoerente essa proposta. Outra questão que me preocupa é o seguinte: a gente está, né, num afogadilho, numa semana de 4 noites de apresentação de proposta que nunca está concluída, né, uma proposta ainda, não existe uma proposta efetiva, porque sequer foram analisados, segundo o que eu entendi, a 100 e poucos pedidos de expansão de perímetro, né? Temos uma discussão fragmentada, cada dia a gente discute uma questão temática, a gente não tem uma discussão do todo, né? A gente vê nos mapas a indicação de áreas para habitação de interesse social no meio do nada, né? Quer dizer, tem umas questões, não dá para discutir aos poucos, não dá para discutir por pedaços.
Então, eu acho que era importante a prefeitura pensar, né, numa outra dinâmica que não seja essa, de vocês apresentarem, a gente falar, vai para lá e, né, não se constrói junto uma proposta. Mesmo porque essa questão de expansão de perímetro, ela tem sido, ao longo das poucas discussões que aconteceram, boa parte delas no âmbito da revisão da luz e não do plano diretor, porque quando vocês falam em oficinas de plano diretor, vocês estão incluindo oficinas da luz como sendo oficinas de plano diretor. De plano diretor nós tivemos 5, que foram nas 5 regiões, tá? E foi onde nós discutimos plano diretor. Sim, não, eu vou pedir as oficinas da luz que discutiram o perímetro, nessas oficinas, ficou muito clara a posição de técnicos e da sociedade que seria extremamente nocivo para Campinas expandir perímetro, porque nós temos muita terra urbana que não foi urbanizada ainda. Então tem que estimular a urbanização dessas áreas. Vocês mesmos colocam que o adensamento é necessário, a cidade compacta é a meta. Então eu acho que essa proposta, essa discussão de ampliação de perímetro, ela devia ser um pouquinho mais transparente, para que a gente saiba exatamente, tecnicamente, o que vai justificar eventuais expansões de perímetro. Obrigado, Tina. Próximo aí, e depois a Eleuzinha. Boa noite, meu nome é Enio Montanari, eu sou representante do CDMU. Minha questão é que aparece no mapa sugestões de onde pode ser feita a expansão do perímetro urbano. Alguns sugeriram. E esse é o mapa de sugestões de alguns. Muito mais sugestões é que não se expandisse esse perímetro, e inclusive em alguns locais bem definidos, que ali não deve haver expansão do perímetro. Por exemplo, a Fazenda Rio das Pedras. E um mapa onde, com sugestões de que não haja expansão do perímetro, deveria constar também lá do saguão, para a gente não levar um susto. Porque tem gente sugerindo e tem gente sugerindo o contrário. Então, queremos as duas versões para a gente poder ter analisar melhor. Era isso, obrigado. Obrigado. Próxima é a Eleuzinha, depois a Ana. Boa noite. Falando um pouco dessa questão do perímetro, né? A gente, de fato, chegou e se deparou com aquele mapa, e a explicação é que aqueles são os pedidos da população, né? Eu me pergunto qual é a população, que fatia da população está pedindo a inclusão da Fazenda Rio das Pedras no perímetro urbano. Aí que nos faz indagar, né, que leitura social é essa, né? Será que a população está se sentindo representada naqueles pedidos que a gente está vendo naquele mapa, na entrada aqui do Salão Vermelho, né? Eu acho que não, né? Então, novamente, eu venho aqui a público questionar a leitura social que a gente não está vendo nessa proposta que está sendo colocada aqui, né? Uma outra questão que eu acho que a gente minimamente precisa explicar o que é que está dizendo quando a gente propõe aquela macrozona, macrometropolitana daquela dimensão, né? Em Barão Geraldo, por exemplo, se a gente olhar no mapa, a gente vai ver que o limite da macrozona macrometropolitana vai até a Estrada da Ródia, né? E aí você fala sobre a governança interfederativa, né? O que significa ter uma macrozona macrometropolitana daquela dimensão? Significa que após o Estatuto da Metrópole, o governo do Estado vai poder promover operações urbanas interfederativas naquelas áreas, né? Eu acho que isso tem que ser explicado para a população, porque isso tem um impacto bastante grande, a meu ver, naquilo que se transformará. Então, vamos supor que isso não aconteça, né? O que a gente vê naquele documento que a Prefeitura apresentou com as macrozonas? A gente está dizendo que na macrozona macrometropolitana é o lugar para a gente instalar atividades de âmbito metropolitano, né? A gente está vendo marcado o que ali? Cidade Universitária 1 e 2. Eu queria entender melhor o que quer dizer isso, né? Tem uma série de questões que vocês colocaram também, que referem-se à lei de uso e ocupação do solo.
eu não vejo como a gente ter um bom plano diretor e uma boa proposta para a cidade se a gente não trouxer as definições do uso e ocupação do solo para dentro dessa lei que chama plano diretor. Por quê? Porque a gente está vendo uma série de questões muito interessantes para a cidade, né? A permeabilidade visual, a fruição pública, que a gente não vai ter no plano diretor. Só quando a lei de uso e ocupação do solo for aprovada que a gente vai ter tudo isso que está colocado ali. Então, é um pleito, eu acho que a gente não consegue ter um bom plano diretor se a gente não trouxer o uso e ocupação do solo para dentro do plano diretor. E a minha pergunta é, por que a gente não traz o mapa do zoneamento que a população já viu na proposta da Luz para essas discussões do plano diretor, né? O que a gente viu semana passada foi um slide com subsídios para a luz. Mas a gente já tem uma proposta de zoneamento da prefeitura, por que essa proposta não vem junto para fazer essa discussão, né? Então eu acho que de fato isso é uma solicitação. Se a gente não trouxer a discussão do uso e ocupação do solo para dentro do plano diretor, nós vamos ter de novo um plano diretor que não é auto-aplicável, né? E isso é muito sério. E a minha última questão, quando se fala da orla ferroviária, eu fico me perguntando por que não existe nenhuma proposta para habitação de interesse social nessas áreas, porque são áreas de propriedade da União, né? Então, se existe um banco de terras importante para a cidade, para habitação de interesse social, são as áreas da União que estão situadas aí na orla ferroviária, né? Minha última questão é na incorporação no perímetro urbano, naqueles pequenos trechos de loteamento que foram aprovados com 30% na zona rural, porque isso não está sendo proposto de forma onerosa, se a gente está tão preocupado com a justiça social dessa cidade. Obrigada. Calendário. Obrigado, Regina. Você está me cobrando que a gente queria conhecer o calendário do processo, a gente queria conhecer como é que ele vai acontecer. Pode dar. Ana, depois a gente encerra esse bloco de 5 perguntas, vamos para as respostas, esclarecimentos e depois a gente abre novamente já para chamar os que já estão inscritos. Boa noite, meu nome é Ana Sorrosal, sou uma cidadã comum, sem pedigree. A pergunta é para o secretário Barreiro, vou puxar a brasa para minha sardinha. A mobilidade para os idosos, deficientes e para os gordos, que são sempre os esquecidos e excluídos, não sei por quê. É isso aí. Eu tenho uma dificuldade extremamente grande de usufruir a cidade, quase não saio mais de casa. Por quê? Os ônibus que existem, os degraus dos ônibus, não só dos ônibus, mas aonde eles param, entre o degrau e a calçada, são extremamente altos. E eu não consigo fazer isso. Imagino que também a maioria dos idosos tem problema e não conseguem. Se falou aí da inclusão, né? E a gente tem que ter lazer, cultura, etc. Como é que vai ficar a mobilidade para o idoso, o obeso, o gordo, tá? E deficiente? Obrigado,